Então, carregou a barrinha, veio para essa página aqui, a página do nome do ponto, dentro da pasta medir pontos, né? Dentro da opção medir pontos, tá? Então, o nome do ponto, vocês vão dar o nome daquele ponto em que vocês estarão medindo, né? Nesse caso, por exemplo, eu vou pegar um marco de concreto. Então, eu vou colocar o nome aqui, marco, e vou atribuir um número para ele. Eu vou colocar marco 01. Vou vir aqui para o código, né? A gente tá com pouco código na biblioteca, mas isso a gente vai inserindo na hora que quer. Então, a gente vem aqui, ó, nessa setinha, e eu vou escolher aqui como PT, de ponto. Então, eu vou pegar um marco com código de ponto. O método vai variar conforme aquilo que você quer. Por exemplo, a gente tem o método de ponto topo. É o mais comum na topografia. O ponto topo, ele faz 3 leituras médias muito rápidas. Uma leitura por segundo. Então, em 3 segundos, ele vai medir esse ponto topo. Ele faz a leitura 1, a 2, a 3, uma por segundo, e junta no final uma média dessas 3 leituras e acaba salvando um ponto apenas, que é a média de 3 leituras rápidas. Na opção aqui, ó, para vocês já irem pegando, a gente tem a segunda opção, que é o ponto de controle observado. Esse método ele vai fazer 180 leituras, então ele vai ficar 180 segundos gravando, tá? Isso dá na média de 3 minutos, né? 60 segundos por minuto, 3 minutos. Então o ponto de controle observado, ele fica 3 minutos fazendo a leitura do mesmo ponto. Ele faz 180 observações, que chamam, né? A gente chama de observações, cada pontinho é uma observação. Após as 180 observações, ele vai gerar uma média, e dessa média ele salva também um ponto apenas. Isso serve para quando eu quero fazer uma vante. Exemplo, eu andei lá, conforme a gente mencionou, andei por 2 km, verifiquei que não pega sinal. Então eu volto um pouquinho, onde pega um sinal com qualidade RTK fixa. Aqui a gente acabou de ligar o GPS, então ele está com fixo ainda de 0,5, 5 centímetros por metro. Mas o ideal é ficar apenas 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, é a precisão normal dele. Então esse ponto de controle observado serve para isso. Você vai bater um piquete lá numa distância de, por exemplo, 1,5 km e vai fazer 180 leituras rápidas em cima desse ponto para salvar um ponto com uma média muito boa. E aí você consegue transferir a sua base para cima desse ponto de controle observado, tá? Então jogou avante, a opção, o método aqui é ponto de controle observado. A próxima opção a gente tem ponto de calibração, né? Nessa opção podem ver que já até mudou a pastinha, a paginazinha, porque nessa opção é quando você está numa obra em trabalho com uma rede local aplicada, né? Então você tem piquetes de uma poligonal feita com estação, por exemplo, em que você não tem uma cota UTM, uma cota geográfica. Então você vai pegar pontos de controle calibrado para que você calibre o teu GPS e ele passe a fazer uma leitura simultânea entre coordenada geográfica e também coordenada local. É como se você fizesse uma ré em cima de 2 pontos com coordenadas arbitrárias. Então ele vai fazer uma média com 2 pontos ou mais e ele vai trabalhar dentro do seu plano de referência local também. Então isso aqui é mais específico o trabalho. Depois a gente tem o ponto rápido. O ponto rápido, como o nome diz, é rápido. Ele faz uma leitura, 1 segundo, pegou um ponto, acabou. Certo? Normalmente ponto topo, ponto de topografia, ok? A altura da antena, ela é feita, a medição dela é automática, a antena já tem a altura dela, né? Essa antena seria o nosso bastão do móvel, que ele tem fixo 2 metros, então 2.000, ok? E medido para seria da onde que esses 2 metros contam, ele conta da ponta até a base da montagem da antena, porque é o bastão, né? A base da montagem é o final do bastão, então ele mede 2 metros, tá? Isso aqui é fixo, sempre vai ser 2 metros. Ok? Nisso a gente vai dar um Enter e a gente está configurado e pronto para pegar um ponto. Por exemplo, eu vou vir aqui, né, ele saiu porque eu fui lá em ponto calibrado, eu vou colocar de novo aqui o nome Marco, né, eu só dei os exemplos, então ele acabou saindo. Marco 01. E, por exemplo, eu vou vir aqui e vou dar um Enter, porque eu quero medir o Marco 1, tá? Esse sinal, como eu disse, aqui, ó, RTK significa Real Time Connection, conexão em tempo real. Ele está mostrando aqui que a solução está fixa. Há 3 tipos, basicamente, de solução. Fixo, autônomo e flutuante. Fixo é quando o sinal está vindo de uma forma tão boa da antena, em que o teu ponto, aonde ele fica gravado, o erro dele máximo vai ser esse aqui. Nesse caso, como eu disse, a gente está fazendo aqui, né,
no local que acabou de ligar, então ele está dando esses 7 centímetros de erro, mas esse erro fica na casa de 7 milímetros. Fixo, o autônomo ele vai ficar entre 1,5 m e 2 metros, então ele não tem certeza da posição do ponto, e o flutuante realmente ele não tem noção nenhuma. Então quando der flutuante ou autônomo, a gente não pode medir o ponto, só pode dar enter para medir um ponto quando ele tiver solução fixa. A seria o desvio, a posição dele, notem que já caiu para 1 centímetro. V seria o vertical, ele está com um erro vertical de 2 centímetros, 20 milímetros. E o RMS seria um atraso de comunicação, está dando 29 segundos, 30 segundos de atraso de comunicação, certo? Feito isso, a gente consegue dar um enter aqui e gravar o ponto. Por exemplo, o marco 1, dá um enter, ele já vai puxar, dá um medir, aliás, ele já vai puxar aqui a solução do marco. Então aqui ele está mostrando quantas épocas faltam, acabou, pronto, armazenado. Se eu quiser pegar um ponto 2, né, eu me desloco a antena até em cima do ponto 2 e dou um medir. Ele vai aparecer tempo faltante, então 4 segundos, 3 segundos e o tempo percorrido. Marco 2 feito. Eu vou para outro marco. Coloquei a antena em cima de outro marco, eu venho medir de novo. Ele aparece aqui o tempo transcorrido, que é 3 segundos, né, de 3 a 4 segundos. O tipo faltante, o tempo faltante das medições, que é 4. Uma última vez, tempo transcorrido, tempo faltante. Em torno de 4 segundos nesse caso aqui. Feito isso, o ponto foi observado, foi marcado. Para finalizar um trabalho, medi tudo que eu preciso, certo? Fiz tudo que eu precisava, acabou o meu levantamento, eu não preciso mais. Então eu venho aqui nessa página na opção ESC, venho aqui na opção Instrumentos, venho aqui na opção Funções GNSS. Então dentro da opção Instrumento eu tenho aqui, ó, Funções GNSS, que é todo tipo de função e configuração atrelada às bases, né? Rover e a base. Satélite são as configurações de satélites. Arquivo do receptor, o arquivo bruto que salva. Posição é para mim saber se o meu posicionamento da base ficou bom. Estado do receptor é para saber se ele está recebendo sinal, o nível de bateria, todas as configurações do receptor da base e as configurações do receptor rover, certo? A gente vai vir aqui em Funções GNSS, clica. Dentro das funções GNSS, ele vai me mostrar o que está habilitado e o que está acontecendo. Então, por exemplo, link de dados está ativado. Quer dizer que ele está recebendo dados do rádio externo. Bluetooth não está habilitado. E assim por diante. O que está ativo é o que está habilitado. Nesse caso, eu tenho aqui 2 modos. Ó. Esse aqui está desabilitado, que é o modo de base, porque eu não estou conectado com a base nesse momento. Eu estava pegando ponto, então eu estou conectado em modo de rover. A minha controladora está conectada com o rover, porque eu estava pegando ponto. Se está conectado com o rover, eu vou vir aqui e vou dar um fim do levantamento do rover. Eu estou conectado com o rover, eu vou dar um fim do levantamento, porque eu quero parar de medir. Então clica aqui, ele está finalizando o levantamento e ele vai te perguntar, levantamento concluído, receptor sem energia? Isso significa que ele vai desligar para você o seu rover, a sua antena do móvel. Nesse caso eu vou dar um sim e ele vai desligar sozinho lá o rover para mim. Pronto, ele já está mostrando aqui modo rover, mas ele não está habilitado mais fim do levantamento, porque ele já desligou inclusive a antena. Eu vou vir aqui, ó, eu vou conectar com o modo de base e ele vai fazer a troca. Ele vai desconectar da antena rover, que agora está desligada, e vai conectar na antena da base. Feito isso, eu tenho várias opções aqui para mim trabalhar, ok? E eu vou vir aqui, ó, em fim do levantamento. A gente tinha selecionado a opção RTK e ele está aqui, ó, finalizando o levantamento RTK. Mesma pergunta, receptor sem energia. Nesse caso, eu vou dar um não, porque eu quero que a minha base continue ligada. Vocês já vão entender o porquê. Então, receptor sem energia. Na base, eu digo não. Mas mesmo assim, ele finaliza o levantamento, ele apenas não desliga a base. Por que a gente não vai desligar a base? Bom, todos os dados brutos, né, aqueles dados que foram salvos durante 2 horas ou 3 horas na base, eles continuam salvos na base, certo? Eu preciso transferir esses dados brutos aqui para dentro da controladora, porque a única forma de eu descarregar o meu levantamento é pela controladora. Eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha aqui embaixo, existe uma entrada USB, eu vou pôr um pendrive e eu vou descarregar os dados por aqui. Mas para isso eu preciso transferir do modo base para dentro da controladora. Então eu ainda estou conectado com o modo de base, porque eu não desliguei a minha base.
Eu vou vir aqui na opção importar arquivos, entro na opção importar arquivos, ele está carregando as informações, e aqui dentro esse monte de números são todas as bases que eu tenho salvo lá na minha antena, todas. Então o que a gente faz? A gente vai ordenar, né? Como eu acabei de medir, eu tenho a opção de ordenar por ordem de modificação. Então quando eu clicar aqui no nomezinho modificado, tecnicamente ele vai se organizar para me dar as datas conforme a última modificação. Então eu modifiquei o qual? O que eu acabei de medir. Esse foi o último modificado. Ele inclusive aparece aqui, ó, né? Dia... Opa, vamos lá, 2021 aqui, 2021, já tinha clicado lá. Então ele está aparecendo aqui, ó, dia 10/3/2021, certo? Essa foi a minha última data de modificação. Eu também tenho 10/3/2021 aqui como segunda opção, mas é outra base que a gente já fez hoje, tá? Como eu acabei de medir a minha base, eu não tenho dúvida de que é essa que está aqui em cima, a primeira, ok? Se eu não tenho dúvida, porque eu acabei de medir e eu ordenei, né, conforme a modificação, então essa é a base que está valendo. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui no cantinho, ó, eu vou desselecionar essa que eu tinha feito por engano, eu vou selecionar ali tem um símbolozinho estilo símbolo da Nike. Então quer dizer que essa antena, ela está selecionada. Essa antena, a última que eu fiz, a que eu acabei de finalizar. E eu venho aqui e dou um comando importar. Ele vai me dar aqui, ó, nome do arquivo, é uma série de letras, tá? Isso não importa para nós no primeiro momento, esse é o pessoal do escritório que tem que definir. E eu venho aqui, dou uma olhadinha rápida e venho aqui e dou um início para iniciar a transferência de arquivo da base para dentro da controladora. E aí a gente vai ver agora na sequência, ok? A gente vai ver na sequência, então eu posso dar um ESC aqui, posso voltar nessa página, e aí sim, depois que eu fiz isso aqui, eu posso vir, se quiser, na parte do finalizar levantamento, RTK, ele vai dar um finalizar, mas ele já tinha finalizado, e eu venho aqui no receptor sem energia, dou um sim, e aí ele desliga automaticamente o meu modo de base. E aí está feito, além do nosso levantamento, está feito no final, né? A gente fez essa parte então de finalizar o levantamento, e no final eu ainda importei a minha base para dentro da controladora. E aí num outro vídeo a gente vai estar mostrando aí como é que eu extraio essas informações da controladora e passo para o software no computador. Beleza?